Maravilha, pessoal! Vamos a mais uma aula no nosso curso de probabilidade. O nosso objetivo nessa aula é ilustrar para você o método jacobiano. Nós não vamos falar das tecnicalidades que envolvem o método jacobiano, mas vamos partir aqui para a resolução e a ilustração de exercícios. Isso vai ser muito mais prático no nosso aprendizado. E também nós vamos ver alguns resultados importantes, algumas distribuições especialmente importantes e vamos ilustrar os resultados por meio do método jacobiano. Portanto, vamos resolver aqui um primeiro exercício. Nessa aula, então, vou trazer aqui para você o exercício que consiste em três variáveis contínuas. Temos aqui então x1, x2 e x3, né? Variáveis aleatórias contínuas, cuja função densidade de probabilidade é dada então pelo produto x1, x2 vezes x3 multiplicado por 8. Então, nós temos que cada uma dessas variáveis, x1, x2 e x3, estão na reta real situada aí entre 0 e 1. Vamos definir mais três variáveis que são funções das variáveis x1, x2 e x3. Então, nós temos y1, que é definida como igual a x1. A variável y2 é o produto de x1 vezes x2 e y3 o produto de x1, x2 vezes x3. Então, para a ilustração do método jacobiano, nós vamos resumir da seguinte maneira, olha só. Nós temos então y1, que é uma função g1, do nosso vetor aleatório x1, x2 e x3. Da mesma maneira, temos aqui uma variável y2, que é uma função g2 das variáveis x1, x2 e x3. E temos também y3, que é uma função g3 das variáveis x1, x2 e x3. Agora, o nosso próximo passo vai ser, então, obter as funções inversas. Vamos isolar os termos x1 como uma função h1 de y1, y2 e y3. Vamos proceder assim, dessa maneira, para isolar as nossas funções, as nossas variáveis x1, x2 e x3 em função dessas variáveis y1, y2 e y3. Então, nós vamos obter aqui uma função h. Não se preocupe ainda com todas as tecnicalidades. Quando nós partirmos aqui, então, para a prática, isso vai ficar um pouquinho mais claro para você. Então, obtidas agora essas funções x1, x2 e x3 em função das variáveis y, o nosso próximo passo vai ser então obter o jacobiano. O nosso jacobiano vai ser então a derivada de h1 em relação ao y1, a derivada de h2 em relação ao y1, a derivada de h3 em relação ao y1. Vamos calcular um determinante. Vamos obter aqui, derivada de h2, melhor dizendo, h1, né? Pela ordem aqui. Vamos ter a derivada de h1 em relação a y2. A derivada de h2 em relação ao y2 e a derivada de h3 em relação
ao y2. Agora nos resta aqui a derivada de h1 em relação ao y3. Vamos fazer a derivada de h2 em relação ao y3 e, finalmente, a derivada de h2 em relação ao y3. Feitas essas derivadas, calculamos, então, esse determinante que vai nos ajudar a obter a função densidade de probabilidade conjunta das nossas variáveis iniciais, definidas aqui como y1, y2 e y3. A expressão para a obtenção da função densidade de probabilidade de y1, y2 e y3, teremos então uma função densidade de probabilidade que vai ser dependente então desses valores de y. Isso aqui vai ser dado então pela função de densidade conjunta x1, x2 e x3, aplicadas agora nas funções que definimos aqui para os vetores y1, y2 e y3. Então, o que nós vamos fazer então é substituir aqui a função h1, vamos botar aqui a função h2 e aqui teremos a função h3. Tudo isso aqui vai ser multiplicado pelo módulo desse jacobiano que obtivemos aqui inicialmente. Então vamos passar aqui para a resolução, para a ilustração por meio desse exercício. Isso vai ficar um pouquinho mais claro para você. Então nós temos aqui a nossa função y1, que é definida como x1. Temos a função y2, o vetor y2, né, a variável y2, definida como x1 vezes o x2, e a variável y3 definida como x1, x2 vezes o x3. Com isso, então, olha só, obtendo aqui as inversas, o x1 continua sendo o y1 aqui tranquilamente, né? Já que o x1 é o y1, teremos que o x2 é o y2 dividido pelo y1. Agora veja que o x3 vai ser obtido muito tranquilamente pela divisão de y3 sobre o y2. Então nós temos aqui a solução única para esse sistema envolvendo as variáveis aleatórias x. Vamos partir então para o cálculo do jacobiano. Então olha só, relembrando então o jacobiano, vamos olhar para, ou vamos obter, né, cada uma dessas derivadas parciais e vamos obter, ou vamos calcular esse determinante. Então, para o nosso caso aqui, olha só, temos então aqui 9 derivadas parciais, mas isso aqui vai simplificar, já que nós teremos aqui alguns zeros que vão ocorrer nesse determinante. Então, veja só, a derivada de x1 em relação a y1, isso aqui é 1. A derivada de x2 em relação ao y2, veja que nós vamos olhar aqui para essa função, vamos derivar o x2 em relação ao y1. Então, nesse momento aqui, olha só, vamos então obter a derivada parcial de x2 em relação ao y1. Note que y1 está aqui no denominador, então isso vai ser uma derivada desse tipo aqui, olha só, y2 dividido pelo y1 elevado ao quadrado.
Então, nós escrevemos esse resultado aqui, menos y2 sobre o y1 elevado ao quadrado. Agora, obtemos a derivada parcial de x3 em relação a y1. Note que x3 não depende do y1, né? Veja que só temos y3 e y2. Portanto, teremos que a derivada parcial de x3 em relação a y1 é igual a zero. Agora, nós vamos partir para as derivadas parciais em relação ao y2 nessa coluna. Então, veja só. A derivada parcial de y1 em relação ao y2 é zero, já que o x1 não depende de y2. Derivada parcial de x2 em relação a y2 vai ficar 1 sobre o y1. Finalmente, aqui nessa coluna, a derivada parcial de x3 em relação ao y2, mais uma vez, note aqui uma função quociente. Teremos então que essa derivada parcial é o y3 dividido pelo quadrado do y2. Então, nós temos aí essa coluna completada. Vamos partir aqui para a terceira coluna, obtendo então as derivadas parciais dos valores de x, das variáveis x em relação ao y3. Note que ao derivar x1 em relação a y3, isso aqui vai dar zero, já que não temos a variável x dependendo de y3. Da mesma maneira, x2 não depende de y3, essa derivada parcial vai ser nula. E a derivada parcial de x3 em relação ao y3 vai ser, então, 1 sobre o y2. Nesse momento, nós olhamos, então, aqui para essa função. Veja agora que, para obter esse determinante, ele vai ser o produto da diagonal principal. Já que nós temos zero aqui, olha só, isso aqui vai dar um zero. Temos zero aqui, isso aqui também vai dar zero. Na diagonal secundária aqui, nós teremos também um zero, vai ensejar no produto igual a zero. Aqui nós temos um zero também e temos um zero aqui também. Portanto, esse determinante será o inverso de y1 vezes o y2. Então, nós temos aí o cálculo do jacobiano. Vamos, então, obter a expressão para a função densidade de probabilidade conjunta de y1, y2 e y3, né? Aqui é o nosso y3. Então, nós vamos aplicar cada um desses valores x1, x2 e x3 na variável, na função densidade de probabilidade de x, né? Vamos fazer, então, f de x1, x2 e x3, aplicado, então, sobre o valor x1 é igual a y1, temos que o x2 é igual, voltando aqui na nossa expressão, olha só, x2 é o y2 sobre o y1. Teremos aqui y2 sobre y1. Vou escrever isso aqui melhor para você. Temos y2 dividido pelo y1. E, finalmente, o ponto x3 vai ser substituído por y3 sobre o y2. Esse resultado aqui, então, é multiplicado pelo módulo do jacobiano. Então, temos aí a expressão para a função de densidade conjunta de y1, y2 e y3.
Veja então que isso aqui vai ser 8 vezes o x1 é o y1, o x2 é o y2 sobre o y3, o x3 é o y3 sobre o y2, tudo isso aqui multiplicado pelo jacobiano, o módulo do jacobiano, né, que é 1 sobre y1 vezes y2. Já que y1 e y2 são positivos, escrevemos isso aqui dessa maneira muito tranquilamente. Agora note o seguinte, olha só. Nós temos aqui, então, esse y1 simplifica com esse y1. Esse y2 simplifica. Deixa eu voltar aqui, olha só. O nosso x2, na verdade, é o y2 sobre o y1. E eu escrevi aqui o y3, né? Então, aqui nós temos o valor y1. Então, olha só, temos o y1 aqui. Na verdade, vamos simplificar aqui de maneira mais direta esse y1 com esse y1, esse y2 com o y2. Finalmente, nós teremos que essa função densidade de probabilidade é 8 vezes o y3 dividido pelo y1 e vezes o y2, né? Então, nós temos aí esse resultado para a função densidade de probabilidade conjunta de y1, y2 e y3. O que nos resta agora é indicar a variação de cada valor y1, y2 e y3. Veja que nós tínhamos aqui, olha só, o xi variando entre 0 e 1. Então fica muito tranquilo de você observar o seguinte, olha só. Temos então o x1 é igual ao y1, esse valor é menor do que 1. Agora veja que y1 vezes o y2, esse é o nosso x2, como y1 é um número entre 0 e 1, quando ficar multiplicado pelo y2, que também é um número entre 0 e 1, nós teremos que o y1 é maior do que o y2. Agora, pelo mesmo raciocínio, veja que estamos multiplicando, quando fazemos então o x3 igual a y1, y2 vezes y3, estamos multiplicando números que são menores entre 0 e 1, né? Menores do que 1 e maiores do que 0. Vamos ter então aqui o y3 como o menor desses números, mas ainda maior do que o 0. Então a variação de y fica aí dessa maneira determinada e nós obtivemos então a função densidade de probabilidade para o vetor aleatório x1, ou melhor dizendo, y1, y2 e y3. Então temos aqui essa expressão para a função densidade de probabilidade. Relembrando então cada um dos passos que aqui nós fizemos, definimos então a função, ou melhor, cada valor de y, né, em função do vetor aleatório x1, x2 e x3. A partir disso, nós obtemos a função inversa de y1, y2 e y3 para definir quem é o x1 em função de y1, y2 e y3. Procedemos isso para cada um desses valores de x. Temos aqui as funções inversas e, após esse passo, obtemos então o jacobiano derivando, fazendo, né, as derivadas parciais dessas funções inversas em relação a y1, y2 e y3, finalmente, para obter
a função densidade de probabilidade conjunta, aplicamos esses valores x1, x2 e x3 em função de y1, y2 e y3 na densidade conjunta x1, x2 e x3 e multiplicamos esse resultado pelo módulo do jacobiano. Com isso, então, nós obtivemos aqui essa expressão para a função densidade de probabilidade conjunta de y1, y2 e y3. Grande abraço para você e até a nossa próxima aula.